Esse é mais um De Olho no Texto. A nossa leitura de texto bíblico de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos do 35 ao 45. O texto bíblico diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E eles lhe perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis, por acaso, vós beber do cálice que eu estou bebendo, ou receber o batismo com que estou sendo batizado? E disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Continua o texto bíblico a partir do verso 41, dizendo: Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O texto que lemos agora inicia com uma narrativa contando uma história quando 2 discípulos de Jesus se aproximando dele fazem um pedido. O verso 35 que lemos diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Essa aproximação e essa narrativa, o que parece aos nossos olhos ser muito inocente, na verdade contém uma distorção daquilo que Jesus entende como missão e para o que ele estava chamando esses discípulos. O versículo 36 começa a contar. Jesus, respondendo a essa indagação desses 2 discípulos que se aproximavam, diz a eles: Que quereis que vos faça? Isso é, o que vocês querem que eu faça a vocês? A resposta desses discípulos é que é estranha e às vezes mal compreendida dentro do texto. Eles respondem: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Numa primeira leitura, quando nós escutamos os discípulos pedindo: Senhor, na tua glória nos permite que estejamos um à tua direita ou à sua esquerda, por causa dos longos anos de interpretação e da maneira de enxergarmos a definição dessa palavra glória, nós perdemos o contexto histórico do que aqui está acontecendo. O Messias, na visão desses discípulos e do contexto do cristianismo do primeiro século, acreditava-se que seria alguém vindo em nome de Deus, que derrubaria o Império Romano e assumiria um governo temporal, isso é, presente na história. Ele seria mais um rei, só que agora enviado pelo próprio Deus para sujeitar as outras nações a Israel, que governaria. Uma espécie de rei que reestabeleceria Davi no seu trono. Porém, os discípulos, quando falam de glória, não estão usando no termo como entenderíamos hoje, sobre glorificação e nem em termos espirituais. Eles falam exatamente desse momento que na cabeça deles iria acontecer, onde Jesus se assentaria no trono como rei temporal. E o pedido deles, então, não é que quando Jesus fosse glorificado nos céus, eles estivessem à direita ou à esquerda dele. A indagação dos discípulos é: Senhor, quando assumir o trono, quando César cair e o Senhor assumir o trono de Roma, permite-nos ser ministros de Estado, estar a seu lado dominando e mandando como o Senhor vai ser o rei. Essa compreensão nada mais é do que o desejo de conforto, poder, domínio e riquezas. Isso vai ficar ainda mais claro daqui a pouco durante o texto, quando Jesus, ao explicar para ele a natureza do seu reino e do chamado que fazia a eles, vai exatamente desfazer esse ponto,
para mostrar a esses homens que o chamado que ele tinha para a vida deles não era sobre isso. Continuando esse texto, a conversa agora vai na direção de Jesus falando sobre o ministério que ele tinha para ministrar ao mundo, que esses homens sequer conheciam, porque no verso 38 ele diz assim: não sabeis o que pedis. Vocês podem beber do cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu estou sendo batizado? E sem saber de nada, eles respondem: podemos. Tornou-lhes Jesus e disse então: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu estou sendo batizado. Que na verdade mal conheciam ele, mas era a representação da cruz e da morte. No Getsêmani, esse texto fica mais claro quando Jesus orou ao Pai e diz: se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre todos aqueles injustos, cai sobre o justo, que morre por causa dos injustos. O que Jesus dizia a eles e eles não compreendiam é que o batismo do Cristo era do martírio. O que morre pela causa, sendo justo, morre pela causa do injusto. E esses homens, de fato, beberiam desse cálice. João, com uma vida de profundo sofrimento, como escravo até sua velhice na ilha de Patmos. E Tiago, seu irmão, morto decapitado nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Nesse momento, porém, o que eles pediam não era compreensível a esses homens. E depois desse pedido, nós encontramos da parte dos outros discípulos uma demonstração de igual incompreensão do que ali estava acontecendo. O texto 41, versículo 41 diz: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. E numa primeira leitura pode dar a entender ou distorcer a nossa ideia de que essa indignação é uma indignação piedosa, motivada pela espiritualidade de quem ama o Senhor e o seu reino. Mas é verdade que é uma indignação de quem desejava o mesmo que Tiago e João: poder, conquista, dinheiro, domínio, quando Jesus assumisse o trono temporal. O que está instaurado agora entre os discípulos, e isso é muito preocupante na história bíblica, ainda bem que nós conhecemos o final desse relato e que ele não termina assim, é que Jesus tem diante de si um grupo daqueles que seriam os apóstolos, que compreendem muito mal a natureza do reino de Deus e do chamado que fazia eles, porque confundiam o poder de domínio dos reis com o reino que Jesus estava estabelecendo para si. Eles não entendem o que é ser importante, poderoso, no reino que Deus começava a construir por meio do Cristo, iniciando a nossa história. O verso continua e vai descrevendo ainda mais essa história, agora, porém, com Jesus, depois de ter visto tanto Tiago e João com esse pedido distorcido, quanto os outros que se indignam contra Tiago e João, mas pelos mesmos motivos equivocados, Jesus os chama para perto de si. O verso 42 diz que Jesus, chamando eles para si, lhes disse: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário. Versículo 43 termina dizendo a gente: entenda o que está acontecendo aqui e a virada de chave que isso está propondo. Jesus agora começa a estabelecer uma dinâmica de contraste. Ele primeiro quer demonstrar, quando fala a respeito dos outros reis, diante da indignação distorcida desses discípulos, ele começa a trazer clareza para dizer: olha, Herodes, César e esses governadores que vocês conhecem como modelos, homens que se assentam sobre o seu trono, oprimem o povo, dominam sobre eles, os escravizam, retiram deles os impostos que querem, usufruem de uma vida de conforto, enquanto exercem autoridade de cima, olhando de baixo para cima para o povo. Esse é o modelo que vocês têm na cabeça sobre o que deve ser um rei e o que é um domínio. E por isso ele usa esses termos: os governadores dos povos têm-no sobre o seu domínio, e os seus maiorais, aqueles que cercam os governadores, exercem sobre eles autoridade, subjugam, quer dizer poder. Para além de poder, isso também quer dizer sujeição. Eles de baixo para cima, com a mão poderosa do Estado, oprimem e apertam o povo conforme o seu desejo e vontade. Para além disso, esse olhar sempre de cima para baixo com o desprezo de quem considera o povo subalterno e seu servo. E essa é a maneira de reconhecer ou enxergar o povo para esse tipo de domínio. Eles usam o povo como um recurso.
os seus bens a partir dos impostos abusivos, o seu tempo, o seu trabalho, sempre como um lar de servidão ou de escravidão. E agora Jesus vai exatamente contrapor essa ideia quando diz no verso 43, mas entre vós não é assim. E ele começa a estabelecer um novo modelo, porque diz, pelo contrário. E agora nos interessa demais, porque se esse não é o modelo da liderança que Jesus coloca no seu reino, e se o desejo desses homens que cercam o Cristo é por proeminência, por serem líderes, por assumirem postos importantes, Jesus diz agora como funciona ser um importante nesse reino que ele está construindo na história do mundo. Ele diz, continuando o versículo, quem quiser tornar-se grande entre vós, será os que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, esse será servo de todos. Essas duas expressões do original grego que contém esse texto nos interessam muito para compreender o que ele está dizendo. O primeiro termo ele usa a palavra megas. Quem quiser tornar-se megas, isso é grande, proeminente. Quem quiser tornar-se o maior, como vocês estão desejando quando chegam a mim pedindo para se assentar à direita e à esquerda, compreendendo que o meu reino é temporal e que eu exerço o poder como Herodes e como César, bom, eu digo a vocês que vocês estão desconhecendo a natureza do que eu estou propondo, porque no meu reino, o grande e o proeminente não são o que vocês pensam. Jesus vai continuar dizendo, bom, o pedido de vocês é para ser o megas, mas o pedido de vocês também é para ser o protos, isso é o líder, o primeiro, aquele que vai na frente, aquele que aparece às pessoas como a expressão de liderança. Então agora, depois de ter definido o desejo do coração desses homens, ele vai dizer como a dinâmica desse reino funciona. Porque se vocês querem ser o grande e se vocês querem ser o primeiro, então eu digo a vocês, será esse o que vos sirva. E o primeiro será aquele que é servo de todos. O termo mais pesado nessa expressão, e que inclusive essa tradução talvez atenue um pouco, mas que a tradução mais antiga acerta melhor quando diz, será escravo de todos. O termo usado aqui é doulos, que quer dizer literalmente um escravo. Imaginem vocês que esses homens não conhecem a escravidão à distância, mas que no mundo onde eles vivem a escravidão é uma realidade e eles encontram escravos no seu dia a dia, conversam com escravos, dividem o tempo com o escravo em algum momento e sabem que esses homens estão sujeitos, por exemplo, à agenda do seu mestre, mas que não controlam seu próprio tempo, estão a serviço de alguém. Que esses homens sendo escravos, essas mulheres sendo escravas, não exercitam a sua vontade como querem, mas servem a um Senhor. Que são obrigados a desfocar de si mesmos para servir e focar ao seu Senhor, ao outro. Jesus agora impõe um peso nesse chamado quando diz, se vocês querem ser tão importantes nesse reino e tão grandes quando vocês desejam, olhando para as figuras distorcidas desses governadores e reis que exercem domínio e autoridade de cima para baixo, eu digo a vocês, vocês precisam se fazer servo e escravo de todos. Bom, você quer ser grande? Então abra mão da sua agenda como um escravo para usar o seu tempo a serviço de outro. Abra mão quando necessário das suas vontades para que sirva a alguém. Desfoque-se de si mesmo, do seu ego, para se fazer escravo de outras pessoas. A imagem que vemos do lado talvez levante essa questão como um exemplo do Cristo, simbolizado ali pelo lava-pés. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus é aquele que pega a bacia e a toalha para lavar os pés. Como um ato final desse texto fantástico, Jesus, para além de dar essa lição e ensinar esse caminho do reino de Deus, ainda diz, se vocês têm dúvida para onde olhar ou qual exemplo seguir, olhem para mim. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na dúvida, quando não soubermos exatamente ao que fazemos ou como servimos, ele diz, bom, eu sou Deus, eu sou o Filho do Homem, mas olhe para mim e perceba que eu não vim para exercer poder como Herodes ou como César.
fazendo as pessoas o servirem, mas eu mesmo vim demonstrar que sou o Megas, o Protos, o primeiro, quando sirvo. E se a pergunta final fosse, mas até onde isso vai? Em qual medida nós continuamos a servir? Ele mesmo responde, fechando o texto, que ele serviu dando a sua vida em resgate de muitos. Espero que tenha sido um bom ensino para você e uma boa leitura de texto bíblico. Esse foi mais um De Olho no Texto. A gente se encontra por aqui.